Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos agora aqui na segunda parte da nossa aula do poder da oração e do jejum e eu quero falar para você a respeito dessa importância, né? Lembrando você, meu nome é Everton Barnesch, eu faço parte aqui dos professores do Mevan Academy e sou pastor aqui da casa do Mevan e nós estamos também crescendo junto nesse tempo e nós vamos aprender junto aqui a respeito do poder da oração e do jejum no módulo Andar com Deus. Eu quero falar para você que, em continuidade, um pouco ao que nós falamos anteriormente, nós vimos algumas coisas que a oração, ela é algo que atende a uma necessidade espiritual que existe no ser humano. Isso independe da pessoa que conhece a Jesus, isso independe da pessoa que não conhece a Jesus. Por isso que muitas vezes existem tantas teorias, por isso que nasceram tantas religiões tentando trazer algumas coisas que ocupassem o lugar de Deus. E essas mentiras, que é uma das características de Satanás, que ele é o pai da mentira, ela só tem um objetivo: tornar a mente do homem, que desde a queda, a mente do homem ela se tornou uma mente turva. Ela não consegue compreender as coisas de Deus com facilidade. Então ele precisa encontrar a verdade para que ele seja liberto de todos os pensamentos que muitas vezes têm tornado ele cativo. E sabe que eu quero falar para você exatamente o que nós falamos na aula anterior. Nós temos em Deus um primeiro passo que Ele dá. O primeiro passo que Ele dá através da palavra. Sabe que quando nós queremos falar com uma pessoa que nós não conhecemos, eu não sei você, mas eu naturalmente eu falo com muitas pessoas, eu converso com bastante pessoas. Quando nós ministramos, nós temos às vezes uma facilidade de comunicação e as pessoas elas confundem quando nós, por exemplo, vamos falar em algum lugar achando que nós não somos pessoas em algum momento até um pouco mais tímidas, né? E eu tenho que lidar com essas realidades em alguns momentos da minha vida. Tive que lidar com isso porque às vezes para conversar com uma pessoa eu ficava esperando a pessoa conversar comigo e tal, e não era uma coisa tão natural assim, até eu conhecer bem a pessoa, eu não sou tão prático nas coisas como deveria ser. Isso acontece também geralmente quando os jovens eles querem conhecer, né, a sua futura namorada ou o seu namorado. Quem vai chegar primeiro para conversar? Quem vai falar? Né? Quem que vai falar o quê? E sabe que às vezes a gente, quando tem a nossa relação com Deus, a gente fica na dúvida do que falar para Deus. Como é que vai ser a minha oração? Se eu for falar com uma autoridade, como que eu vou falar com essa autoridade? De que forma que eu tenho que me apresentar? As preocupações que as pessoas elas vão pensar é o seguinte: que roupa que tem que se vestir, não é? Que tipo de assunto que eu preciso abordar? Se é uma reunião, eu preciso ter uma pauta para que pelo menos exista uma profundidade naquele momento, para que a gente fale específico de coisas específicas que são importantes para aquela pessoa. E se não houver intimidade, obviamente que ela vai se transformar numa reunião técnica ou vai se transformar numa conversa um pouco mais superficial. Até que com o tempo essa pessoa vai tendo mais intimidade e aí que se começa a conhecer melhor um ao outro. Assim acontece nos casais quando se conhecem. E sabe por que eu falo isso? Porque quando nós nos relacionamos com Deus, nós temos um primeiro passo que Ele já deu. A nossa oração, como eu falei antes, ela é uma resposta porque Ele falou primeiro. Como assim? Quando Ele fala na palavra, nós começamos simplesmente a responder o que Ele já está buscando a conversa com a gente. Olha como muda a nossa percepção, não é mesmo? Quando a gente tem uma visão religiosa, muitas vezes, e nós imaginamos que Deus, Ele é um Deus calado, silencioso, que não fala, e a gente fica cutucando Ele com a nossa oração, e de repente, de uma hora para outra, Deus se cansa lá de ouvir tanto, Ele vai lá e libera uma resposta. Essa é uma visão extremamente religiosa e que corrompe a nossa verdadeira relação com Deus. Jesus ele veio nos apresentar um Deus como um Pai. E quando nós falamos com o nosso Pai, obviamente que quando a gente tem essa primeira relação de Pai, o entendimento sobre Pai, nós temos um entendimento do Pai terreno. Mas quando nós falamos com o nosso Pai, nós falamos com intimidade. E eu quero falar que nosso Pai, que é o Senhor, que é o nosso Pai do céu, Ele é diferente, Ele é muito mais pleno, Ele é completo em si mesmo.
Ele não tem falhas como os nossos pais tiveram, por mais que nos amassem. Sabe o que significa? Significa que quando nós começamos a responder à voz de Deus, quando nós começamos a responder à voz de Deus na nossa oração, a nossa oração ela muda de uma maneira muito grande. Quer um exemplo? Olha a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 10, no versículo 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, olha só o nível de intimidade do Pai para o Filho. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. A primeira coisa que esse texto ele traz de importante é que nós temos uma necessidade de nos relacionar com Deus e uma sede pelo eterno, nós já entendemos isso. Agora, nós também, como ovelhas do Senhor, nós conhecemos a voz do bom pastor. Quando a palavra é liberada, quando a palavra é de Deus, quando a voz é do Senhor, é inconfundível. Ainda que uma pessoa nunca tenha ouvido o Evangelho, ainda que uma pessoa nunca tenha ouvido a verdade, mas essa voz, ela é inconfundível. Ainda que ela tenha tentado se relacionar com outras vozes, com outras mensagens, por uma busca para atender essa ansiedade, quando ela ouve a verdade, ela tem convicção. E nós olhamos esse texto e imaginamos que quando fala de ovelhas, está falando de um ambiente apenas de igreja, mas nós estamos falando do ambiente da humanidade. Nós estamos falando de algo muito mais amplo. Quando o texto, inclusive, fala um pouco mais para frente, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. As pessoas imaginam que são as pessoas que não conhecem Jesus. Aqui ele estava falando exatamente sobre os gentios, que eram aqueles que seriam alcançados por essa verdade. O objetivo dele era que todos tivessem, o objetivo de Deus é que todos tenham contato com a sua voz. Então, quando ouve essa voz, responde. Então significa que a tua oração é uma resposta a essa voz. Então, se você não ouvir essa voz através da leitura da palavra, você não vai conseguir atender à vontade do Senhor para você. E quando nós começamos a ter intimidade com essa oração, quando nós começamos a ter intimidade, nós começamos a mudar esse nível. E você começa a ter entendimento que às vezes você vai ter uma oração que em vez de você falar a respeito das tuas necessidades, você vai ter uma oração que nós chamamos de oração intercessória. Que a oração onde o centro da tua oração é a necessidade do outro. E por incrível que pareça, pessoas que às vezes você não conhece, mas você entra num nível de compaixão com essas pessoas. Você se coloca no lugar delas e você começa a desejar, a orar por essas pessoas, você começa a desejar com que essas pessoas alcancem aquilo que você alcançou. Sabe o que acontece? É porque você começa a ter níveis diferentes, porque você começa a entender qual é a vontade do Pai para essas ovelhas também. Você começa a entender qual é o desejo, o que o Senhor planejou para essas vidas. Nós deixamos, não que você não possa fazer a oração, existem níveis de oração diferentes. Existem no mínimo 3 níveis de oração. Uma que você é o centro, onde você fala das tuas petições, você se consagra a Deus falando daquilo que é a tua necessidade, você está se esvaziando de si mesmo, você que é o objetivo dessa oração, você fala para Deus, Senhor, eu me arrependo, eu me entrego, eu me consagro. Mas existe a oração intercessória que o centro da tua oração é nações, é outras pessoas, são as autoridades que você tem, são as pessoas que fazem parte da tua família, são outras pessoas e você começa a sentir a dor dessas pessoas, você se coloca. Existe um terceiro nível que é a oração onde Deus é o centro e a tua oração ela começa a ser uma oração de adoração, ela começa a ser uma oração de ações de graça, uma oração de louvor. Sim, não é o louvor, ele não é algo que você entrega na música. O louvor não é com cânticos apenas, o louvor não é com palmas, não é com danças, mas o louvor é com as nossas orações. Porque quando nós entregamos uma oração de louvor ao Senhor, nós começamos a lembrar nas nossas orações de tudo que Ele tem feito e dar graças a Ele, dar louvores a Ele. E sabe o que acontece? Porque você está numa relação de intimidade com esse Deus Todo-Poderoso, você está com uma relação de intimidade com o Pai. E falando de intimidade com o Pai, nós podemos lembrar da oração das orações. O que popularmente a gente chama de oração do Pai Nosso, não é? Ela é a oração das orações. Os discípulos eles estavam preocupados
porque eles precisavam. Eu acho que foi uma pergunta extremamente inteligente que eles fizeram para Jesus. Como é que nós devemos orar? O que a gente precisa fazer? O que nós devemos falar? E aí ele disse assim, olha, vocês precisam orar assim da seguinte forma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele estava dizendo, o Pai é num ambiente coletivo. Você não é mais uma pessoa egoísta, mas você aprendeu que você tem um Pai que é o mesmo Pai que atende às necessidades do teu irmão, que Ele não faz acepção de pessoas, que não vai existir merecimento para um e não merecimento para outro. Quem tem filhos sabe que todos os filhos têm o mesmo amor, eles precisam ser amados da mesma maneira. Pode ser que sejam amados, a expressão desse amor seja de forma diferente, de acordo com cada filho, mas você vai amá-los na porção de filhos. E aí, quando ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, significa, olha, ainda que ele seja um pai, que você precisa aprender o que é um pai, aonde você tem intimidade, mas ele é santo. Significa que separa Deus de tudo, separa Deus de todas as coisas que você enxerga naturalmente, porque Ele é santo, Ele está acima de todo nome. Ele faz questão de mostrar que Deus é santo para que a pessoa tenha noção e percepção, quando ela fala diante de Deus, que ela está diante de um Deus que está acima de todas as coisas, de um Deus que é santo. Então, sabe o que significa isso? Às vezes nós começamos a entender na nossa oração que, ainda que eu tenha intimidade, ela é uma oração que tem temor. E esse temor, ele simplesmente não é para te afastar de Deus, esse temor não é para você ter medo de Deus, esse temor não, ele continua sendo teu paizinho, mas só imagina, esse pai, ele está acima de todas as coisas. E ele diz, venha a nós o teu reino. Sabe o que significa vir a nós o teu reino? Quando você ora na tua oração, você está dizendo para Deus o seguinte, Senhor, que tudo que eu faço na minha vida aqui na terra, que o Senhor possa manifestar o teu reino. Em tudo que eu faço, que o teu reino esteja nos meus negócios, que o teu reino esteja manifestado nas minhas finanças, que o teu reino esteja manifestado dentro da minha casa, na minha família. Você sabia que a tua família é uma expressão do reino de Deus? Que o teu reino melhor seja a manifestado na minha relação ministerial, na forma que eu me relaciono com o meu ministério. Muitas vezes você pode ter um ministério, mas não se relacionar com o reino de Deus da forma que o reino de Deus é. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade na terra como ela já é no céu. A vontade que o Senhor já determinou no céu, agora que se manifeste aqui. Significa alinha a minha vida, alinha as minhas vontades. Alinha, Senhor, os meus desejos aos teus desejos. Que eu seja uma extensão em tudo que eu fizer, que eu deseje aquilo que Deus deseja. E eu quero falar para você que essa é a nossa verdade espiritual. Quando nós começamos a ter esse entendimento de que realmente a vontade do Senhor ela se manifesta nas nossas vidas, nós começamos a andar na grandeza do Senhor. E eu quero falar para você, quando Ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Antes Ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que significa isso? Significa que você está contente, você está se sentindo suprido. Ele não fala que você precisa ficar uma pessoa miserável pedindo pão, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, que até as coisas mais simples que você necessita, as tuas necessidades básicas, você pode colocar diante de Deus. E ainda que Deus te dê o pão diário, ainda que o Senhor já dá a cada dia que Ele fala na oração, que você tenha a percepção que você precisa agradecer a Deus, porque esse pão que você tem hoje não é fruto do teu trabalho, mas é fruto do amor de Deus pela tua vida. E também te ensina a ter um entendimento de gratidão a Deus, para você não se tornar uma pessoa pedinte de coisas que Deus nunca pensou, nunca desejou te dar. De você não ficar desejando coisas que Deus nunca imaginou para a tua vida. Sabe que Deus imagina muitas coisas para as nossas vidas, Deus vai nos dar sim, mas o Senhor não nos chamou para nós sermos carentes por essas coisas. E sabe, quando nós começamos a entender esse princípio espiritual,
nós começamos a imaginar, meu Deus do céu, quantas vezes a minha oração ela foi apenas uma oração de pedidos, pedidos de coisas e coisas, e eu não agradeci o que Deus me deu, eu não agradeci a minha esposa, o meu marido, eu não agradeci os meus filhos que o Senhor me deu, eu não agradeci a saúde que o Senhor me deu, eu não agradeci, embora eu entenda que eu sou grato por isso, mas eu não expressei para Deus em voz alta, não expressei na minha oração as coisas que Deus já tem me dado. Então Jesus, quando ele começa a falar nessa oração, ele começa a ensinar, você tem que ter gratidão pelas coisas que parecem ser pequenas, mas elas não são. Você precisa aprender a agradecer a Deus pelo ar que você respira. Você precisa aprender a agradecer a Deus pelo pão de cada dia. E aqui é interessante porque na sequência ele fala assim, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E sabe que é tão interessante porque um pré-requisito para você ter o perdão de Deus nessa oração que Jesus ensinou, olha que detalhe, é que você seja uma pessoa que tenha perdoado também na hora que você pede perdão. Por isso que a palavra fala que na medida em que você medir, você também será medido. Então se você simplesmente pede para o Senhor e se arrepende diante de Deus e vai na tua oração, Senhor me perdoa, mas você carrega uma mágoa, você carrega uma falta de perdão por outras pessoas, por coisas que te fizeram, que foram coisas horríveis. Eu estou falando das coisas mais difíceis de você imaginar. Às vezes aquilo que mexeu no teu íntimo, aquilo que te roubou, aquilo que te destruiu, aquilo que destruiu muitas vezes a tua família, aquilo que destruiu os teus negócios, aquilo que destruiu, que mexeu na tua relação com Deus, porque você viu interferências externas e você não teve maturidade para separar a relação com Deus daquilo que você tinha diante dos homens, e você começou a ver que isso foi mudando o teu destino. A palavra do Senhor, ela nos ensina, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Será que o Senhor, ele tem que nos perdoar quando nós não perdoamos? E Jesus, ele coloca esse pré-requisito da medida, para que a gente consiga entender que muitas coisas que a gente pede, nós não temos feito para o irmão, nós não temos feito para o próximo. E quando você começa a entender que essa oração ela vai fazer você se esvaziar de você mesmo, vai fazer você se esvaziar das tuas razões. A oração vai fazer você se esvaziar das tuas certezas e daquilo que você tem, às vezes, coisas que precisam ser limpas dentro de você. Então eu quero falar para você de verdade naquilo que é a verdade do Senhor. O Senhor, ele vai mudar a nossa oração. Amém? Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa palavra, ela não está dizendo, não nos deixes ter tentação, mas não nos deixes cair em tentação. O que significa essa verdade? Significa que nós teremos tentações, sim. Significa que nós vamos ter tentações, assim como Jesus teve tentações. E eu vou falar para você que conforme você vai crescendo no teu nível de entrega, quanto mais você vai se enraizando no amor de Deus, obviamente que os níveis de tentação, eles vão aumentando também, porque é proporcional àquilo que você tem vivido, são atmosferas diferentes, são níveis diferentes. E Jesus, ele foi inclusive tentado quando ele jejuou durante 40 dias, ele teve um tempo onde ele ficou jejuando e orando no deserto. A palavra do Senhor diz que o Espírito impeliu ele para o deserto, e nós vamos falar um pouco sobre isso lá no jejum. E ele ficou esse tempo lá no deserto e Satanás ele tentou Jesus, significa que ele se sentiu tentado. E Satanás ele tentou nas coisas mais básicas, preste atenção nas tentações de Jesus. Satanás ele tentou Jesus no pão, 40 dias sem comer. 40 dias sem comer significa Satanás ele tentou Jesus nas suas necessidades básicas. Muitas pessoas, por causa de necessidades básicas, têm sido tentadas a mudar o seu destino. Muitas pessoas, por causa de necessidades básicas, têm vendido, têm entregue seus valores. Muitas pessoas, por causa das necessidades básicas, têm negociado princípios.
E eu quero dizer para você que isso era uma tentação que Jesus ele passou por cima. Depois, ele muda o nível de tentação e ele começa a falar a respeito do ego, onde o homem ele é tentado muitas vezes no seu ego. Olha, você pode dar ordem aos anjos. Você pode dar ordem aos anjos. E Satanás ele usava a palavra porque sabia que Jesus tinha conhecimento. Mas por ter conhecimento da palavra, a resposta de Jesus era baseada na palavra. Olha, você pode dar ordem aos anjos a teu respeito. Você pode mandar eles fazer o que você quiser. Você pode se jogar. E Jesus ele foi tentado no seu ego. Ele poderia ter demonstrado poder. E nós muitas vezes imaginamos, o meu ministério, aquilo que Deus fez na minha vida. O Deus não te deu um ministério para que você tenha ego. O ministério não é teu. O ministério é apenas uma movimentação que Deus te deu por aquilo que Ele é, mas é apenas um veículo para ser uma janela, um vidro, para informar, para mostrar o Senhor Jesus para outras pessoas. Então nós, às vezes, somos tentados no nosso ego, porque não toca nisso, porque foi eu que construí, foi o meu ministério. Olha que interessante como é profunda essa oração. E aí Jesus, ele fala que ele vence e Satanás, ele fala, olha, você também pode ter todos os reinos dessa terra se você me adorar. Então ele estava tentando no poder, ele estava tentando fazer com que Jesus ele fosse atingido na sua alma nos níveis mais altos que você possa imaginar. Sabe que eu quero que você entenda no teu espírito essa verdade. O Senhor, ele te chamou para você vencer as tentações. Então, você não vai deixar de ser tentado, mas o pecado, ele na verdade é a falta de resposta que nós damos, a falta da resposta certa que nós damos à tentação. E é interessante que o problema não é ser tentado, o problema é a resposta que você dá à sua tentação. Jesus ele foi tentado e ele não se tornou uma pessoa inferior por causa disso, ele não se tornou impuro e não perdeu a sua santidade por causa disso. Preste atenção nisso. Às vezes, Satanás ele quer enganar você dizendo que na tua tentação você já caiu, porque você se sentiu tentado, você já é uma pessoa corrompida. Não. Você tem direito a dar respostas para Satanás, você tem direito a dar respostas para essa tentação. E eu quero falar para você que o Senhor ele deu autoridade para você ser livre de cair em tentação quando você pede isso para o Senhor. Livra-nos do mal. E ele termina, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Sabe o que significa essa verdade? Significa exatamente uma relação de louvor, entregando e glorificando o nome do Senhor. É interessante porque o apóstolo Paulo ele tem esse costume. Ele encerra todas as cartas paulinas, você vai ver que essas cartas, o apóstolo João também faz isso, ele encerra as cartas sempre dando glórias ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, dando louvor a Ele. E eu quero dizer para você que essa é uma maneira correta, muitas vezes, ainda que seja uma exortação, essa carta, ainda que seja, não importa, mas nós precisamos colocar o Senhor no lugar dele. E eu quero dizer para você que essa oração das orações, que é a oração que Jesus fez por nós, se você entender, como que eu devo orar? Você não vai fazer uma vã repetição. Você não tem que ficar orando o Pai Nosso, como muitas vezes no tradicionalismo as pessoas foram criadas, né? Principalmente pelas religiões que nós temos no Brasil, tradicionais, o catolicismo, tantas vezes as pessoas elas repetem várias vezes o Pai Nosso, nós não cremos que precisa repetir. Uma vez bem falado é suficiente. Só que você pode orar a oração do Pai Nosso sim. Só que se você orar uma vez só a oração do Pai Nosso, mas apenas repetir o que você leu, ela é uma repetição igual àqueles que oram 10 vezes. Qual que é a diferença então? A diferença é que se você ainda não sabe orar, mas você quer orar essa oração de Jesus, comece cada frase que Jesus falou e vai aplicando na tua vida. Conforme nós fizemos aqui nessa aula. Pegue a oração, Senhor, Tu és o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Perdoa, Senhor, porque às vezes eu tenho te confundido. Às vezes eu tenho colocado o Senhor no meio dos meus problemas tão comuns e eu tenho tirado a Tua santidade. Eu tenho tentado diminuir Deus de acordo com o tamanho dos meus problemas. Se você fizer isso, você vai ter uma evolução na tua maneira de orar. E eu tenho certeza que esse é um bom começo para quem deseja aprender a orar. E o Senhor vai te ensinar a você orar em línguas,
aonde você também, quando não souber o que orar, se você é batizado no Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que essa oração é o Espírito que intercede por nós, ela edifica o nosso espírito. Então a nossa mente, ela às vezes ela é limitada, porque é limitado pelo que nós conhecemos, é limitado pelo que nós lemos, é limitado pelo que nós conhecemos da palavra. Puxa, e agora? Eu não sei mais. Pode orar em línguas, pode ter certeza disso. A oração em línguas, ela tem um poder, porque o Espírito Santo, ele começa a interceder por nós. E você começa a ter uma realidade diferente, você edifica o teu espírito, você se sente fortalecido e você não sabe por quê. Sabe o que é? Aquilo que é a tua essência que Deus fez você lá na época quando Deus ele estabeleceu os teus dias. Aquilo que o Senhor escreveu sobre você, o Espírito Santo ele vai estar ligando você com essa verdade. E eu quero que você tenha essa convicção no teu espírito. Orar em línguas não é uma repetição de uma língua estranha, mas orar em línguas é você saber que o Senhor está intercedendo por você, que o Espírito Santo de Deus está intercedendo por você e você vai adentrar um outro ambiente espiritual. Lembre, a oração ela rompe uma barreira, você sai do mundo natural e você acessa o trono de Deus. Então você precisa aprender também a orar em línguas, a ter essa vida de entrega na presença do Senhor, a ter esse exercício diário na tua vida, porque o Senhor nos chamou para nós estarmos conectados com Ele todos os dias. Coloque isso na tua devoção diária e eu tenho certeza que nós vamos ter uma vida totalmente diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Foi muito bom falar para vocês sobre a oração. Muito melhor ainda é vocês, quem sabe, terem testemunhos a respeito disso, quem sabe vocês mandarem testemunhos para nós a respeito de uma mudança na tua maneira de orar. Eu quero que você tenha essa experiência profunda com Deus e o Senhor vai falar fortemente ao teu coração. Tem um tempo na tua oração que você ouve a Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai falar, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Um prazer falar sobre isso com vocês. E nós vamos falar logo em seguida a respeito do poder do jejum. Que Deus abençoe e até mais.